A festa que nós celebramos no dia 1º de janeiro, na liturgia antiga, chamada Festa da Circuncisão do Senhor. O dia, como é mencionado nesse evangelho, em que Jesus recebeu o nome dado por seu pai José. E aqui eu evito qualquer adjetivo à paternidade de José, porque José, o esposo de Maria, foi a expressão viva da paternidade de Deus Pai para aquele menino que sim era Deus, mas verdadeiro homem, e que cresceu em idade, sabedoria e graça nos braços de José e de Maria. Aqui se revela nessa festa, chamada antigamente da circuncisão do Senhor, a paternidade de José, que dá um nome e uma linhagem, um nome de família ao Filho de Deus feito homem. Jesus entra, por causa desse parentesco legal com José, na linhagem do rei Davi, como havíamos dito antes, na festa do Natal. O Senhor entra no mundo, entra na história, por meio da coisa mais natural entre os homens, uma gravidez, feita e acontecida de modo sobrenatural, por obra do Espírito Santo. Nada mais sobrenatural do que a ação do Espírito Santo de gerar vida no ventre de Maria. E nada mais natural do que o Filho de Deus, que queria se fazer homem, entrar no ventre de uma mulher e não se aborrecer disso. Jesus entrou na nossa vida humana, na nossa história, como todas as crianças entram, nascendo por um parto, sim, virginal, mas um parto verdadeiro. A Virgem Maria é, por isso, verdadeiramente mãe de Deus. Ela é mãe de um menino que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aquilo que os teólogos chamam de união hipostática, ou seja, a união entre a divindade e a humanidade na mesma pessoa de Jesus, ou do Verbo, nos dá o verdadeiro sentido de proclamar Maria, mãe de Deus. Ela não pode ser mãe da natureza humana de Jesus. Ela é mãe de uma pessoa que foi gerada no ventre dela e que ela deu à luz. Ela é mãe, portanto, do Deus vivo e verdadeiro. Alguns tomam o cuidado de dizer que ela é mãe de Jesus, mas não mãe de Deus. É uma afirmação que não é católica, corresponde a uma heresia condenada por um concílio logo nos primeiros séculos do cristianismo, o concílio de Nicéia. Mas em todo caso, não se trata aqui de condenar heresias, mas de proclamar a beleza da verdade. Então, nós celebramos amanhã a 8ª do Natal e já começamos hoje com as primeiras vésperas, a oração da tarde da igreja. Hoje já é a oração da festa da Santa Mãe de Deus, da Theotokos, daquela em que o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não temeu chamar mãe. Continua essa festa a nos fazer meditar sobre os tesouros da vida em família, que a festa desta manhã e de ontem à tarde para cá, da Sagrada Família, nos ajuda a refletir. Virtudes domésticas que podem ser imitadas por nós. Mas essa festa, celebrada na véspera, nos dá também um sentido bonito de confronto entre a nossa existência e a existência da família sagrada de Nazaré, a nossa vida e a palavra de Deus que se encarnou no ventre de Maria. Ao encerrar um ano como esse nosso, em que houve muitas mudanças na nossa diocese, veio um novo bispo, continuamos a história da nossa diocese sem sobressaltos. Dom Fernando, nosso querido bispo emérito, deixou para o seu sucessor uma diocese organizada, bem arrumada, deixou padres bem formados, trabalhou de modo incansável pela nossa diocese, se encontra agora com a saúde periclitante e reza por nós desde o leito do hospital ali em Uberlândia. Ele está rezando por nós. Ele pediu, hoje indo visitá-lo, que não se esquecesse de oferecer os seus sofrimentos unidos aos sofrimentos de Cristo na cruz, pelas vocações sacerdotais e religiosas da nossa diocese. Os operários são poucos, a messe é grande. Precisamos muito dessas orações que são fecundadas pela cruz de Cristo. Mas dizia, esse ano houve muitas coisas, guerras que se começaram,
guerras que continuam, sofrimentos. Depois da grande pandemia, muitos sofrimentos e pequenas infestações de saúde em vários continentes, muitas dores, sofrimentos, angústias, incertezas. Mas nós católicos temos a graça de poder olhar para o presépio e ver na figura, nas feições daquele menino concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, educado por Maria e José, ao ver nele a solução dos problemas da humanidade. Em Jesus, tudo tem uma resposta, tudo ganha sentido. Quando Deus entra na história, tomando a nossa natureza humana, assumindo a nossa natureza humana já não precisa mais perguntar por sentido. O nosso sentido é Jesus. E a Virgem Maria, que o aconchegou nos seus braços, que o levou por 9 meses no seu ventre, nos ensina a acolher Jesus com afeto, carinho humano e com amor sobrenatural. E ao encerrar o ano, dizia, é muito importante que nós nos perguntemos se a nossa vida corresponde a esse profundo ideal de vida cristã representado pela Virgem Mãe. Se nós acolhemos Jesus com afeto humano, com carinho, com delicadeza, com amabilidade, ou se dizemos que cremos nele, mas vivemos como se ele não existisse. É uma pergunta séria que se põe a nós, porque ele, sim, dá sentido à nossa existência, ele quem dá esse sentido à nossa existência, se deixamos que ele entre na nossa vida. Deus é cavalheiro, ele não força a porta de entrada, ele não arromba as portas dos nossos corações, ele bate a porta e a quem abre a porta, ele entra e faz um banquete com ele. Ele e o seu Pai entram juntos. Deus é cavalheiro. Deus quer entrar na nossa vida. Se Deus nos criou sem nós, sem a nossa permissão, dizia Santo Agostinho, ele não nos salva sem que nós lhe o aconsintamos. E é muito importante que nós, examinando a nossa consciência sobre como nós vivemos esse ano, também saibamos fazer um projeto. Muito simples, as perguntas parecem difíceis, mas como foi a minha oração? Meu encontro pessoal com Jesus cada dia? Quanto tempo realmente dediquei ao encontro pessoal com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo, entre os meus trabalhos e estudos, entre as minhas obrigações de Estado, obrigações profissionais, obrigações sociais? Quanto tempo Deus teve reservado para Ele nesses dias, nesses 365 dias do ano? E é importante fazer isso para que nós saibamos também reservar, fazer um projeto de vida para o próximo ano. Um padre uma vez me perguntou, dizendo assim, senhor bispo, eu tenho muita dificuldade de organizar o meu dia para oração, porque são tantas as coisas que me pedem, tantas as coisas que eu tenho que fazer, que eu não sei como encaixar a oração nisso tudo. Eu falei, muito simples, padre, o senhor está raciocinando do modo errado. É como encaixar todas as outras coisas entre a oração da manhã e a oração da tarde. Essa é a pergunta real. Se Deus está no começo e no fim do meu dia, está no centro da minha existência, Ele é o sentido da minha vida, o tempo que eu dedico à oração é o tempo mais sagrado da minha vida, ou melhor ainda, é o tempo mais consistente, mais substancial, que dá sentido à minha existência. Então a pergunta é, eu tenho os meus dias organizados para fazer, ao me levantar, uma oração da manhã, um tempo de conversa com Deus para programar meu dia, fazer uma agenda com Ele das coisas que eu tenho que fazer e colocando-as nas mãos dEle. Tenho um compromisso com o Senhor todos os dias de fazer uma espécie de contagem da féria. Eu me lembro, quando eu trabalhava em Roma, todos os dias via uma senhora que passava das 7 da manhã até meio-dia pedindo esmola na frente da entrada do escritório, na Praça de São Pedro. Quando chegava meio-dia em ponto, ela se levantava, as pernas já não estavam mais todas com dificuldade de se movimentar, ela já não parecia mais uma pessoa com dificuldades de locomoção, saía, fumava o seu cigarrinho e fazia
a conta da féria, quanto ela recebeu naquela manhã de trabalho. Se a gente tivesse com a nossa vida espiritual a mesma preocupação que aquela senhora tem com o dinheiro que ganhou na parte da manhã, a gente ganharia o céu de cara. Já a partida teríamos o céu ganho. Ontem, passeando por aqui pelo centro da cidade, ao redor da nossa catedral, vi que várias lojas estão fechadas para fazer o quê? O inventário. Se nós nos ocupamos dos negócios desse mundo com tanta precisão, por que não nos ocupamos do negócio que conta, que é a vida eterna, com maior dedicação ainda? Então, fazer um projeto de vida, levando em conta o inventário do ano passado, é muito importante. E nos dá uma certa serenidade e paz. Serenidade para viver os nossos dias, sabendo que às 8 da manhã, 7, sei lá, eu tenho 15 minutos para falar com Deus. E à noite vou reservar mais um tempinho para fazer uma espécie de balanço do dia. E o resto do dia eu encaixo as outras coisas. Eu vou encaixando o tempo de trabalho, encaixo o tempo de vida social, o tempo de ir à lanchonete, de ir a uma sorveteria, tudo o que vocês quiserem. A vida fica emoldurada pela nossa oração e pelo nosso encontro com o Senhor. Ou nós não somos cristãos. Quando nós, bispos do Regional Centro-Oeste, fomos visitar o Santo Padre, a visita de Límina, em 2020, pouco antes da pandemia, o Santo Padre olhou para nós, a primeira pergunta que ele fez é: quantas horas por dia vocês rezam? E depois disse assim: eu não perguntei minutos não, nem segundos, quantas horas? Ele dizia: quando os apóstolos tiveram queixas de que as coisas não andavam bem na comunidade cristã, porque faltava comida às esposas, às viúvas dos gregos, ele instituiu os diáconos porque os apóstolos deviam se ocupar da oração e da pregação. Um bispo, vamos dizer assim, ele disse a nós bispos, a qualidade do ministério episcopal de vocês vale o que vale a oração. Eu posso dizer isso, a qualidade da minha vida cristã vale o tempo que vocês, porque o tempo é a medida do amor aqui, o tempo que é dedicado ao encontro com o Senhor. Então, é muito importante que nós nos lembremos disso. A igreja nos dá, a quem faz este exame de consciência e depois canta o canto de ação de graças no último dia do ano, a indulgência plenária. Do tesouro da misericórdia de Deus nos é dada a possibilidade de já descontar aqui na terra aquilo que falta à nossa pureza para chegarmos até os céus. É muito bonito ver que a igreja se preocupa conosco, é a nossa mãe. E a igreja tem como imagem sua precisamente a Virgem Maria. Assim como Maria deu Cristo ao mundo, a igreja dá membros do corpo de Cristo pelas águas do batismo ao mundo inteiro. E nós somos chamados, membros de Cristo, membros da igreja, a viver como filhos do Deus vivo. Não vou me prolongar mais, só queria convidar cada um de vocês, cada um de nós, me incluo aqui também, a pensar no quanto eu pretendo dedicar a um Deus tão bom que, sendo Deus, não teve ciúmes da sua condição divina, assumiu a nossa natureza humana e se entregou por nós, derramando o seu sangue, dando a nós o verdadeiro valor e dignidade. O meu valor é o precioso sangue de Cristo derramado na cruz. Qual é o valor dele para mim? É a pergunta que fica nesta Santa Missa. E o papel da Virgem Maria, ela que nos deu Jesus, quanto vale o amor materno da Virgem Maria na minha vida de cristão? Eu sou membro do corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Nós nascemos também de algum modo, na nossa unidade com o Senhor, aquele dia do Natal, no seio da Virgem Maria. A igreja nasce de alguma maneira ali. Queridos irmãos, que o amor de Deus fecunde os nossos dias nesse próximo ano, que a intercessão poderosa da Virgem Maria nos ajude realmente a sermos aquilo que nós somos chamados a ser por graça de Deus. São Paulo dizia: sou aquilo que sou pela graça de Deus. Que a Virgem Maria fecunde os nossos dias e o silencioso São José, o amoroso São José, cuide da Virgem Maria, do Menino Jesus que vem morar no nosso coração. Seja ele
o protetor da nossa vida espiritual, como a Igreja o considera sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.